No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou o Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. No programa de hoje vamos falar sobre saúde, vacinação contra a Covid-19 e vacinação contra a gripe também. Em destaque, ainda, os direitos das pessoas, direitos humanos e direitos trabalhistas. Esses são alguns dos assuntos do programa Rádio em Revista que começa agora. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a vacinação contra a gripe que começou em todo o país no dia 12 de abril. No calendário do Ministério da Saúde, a previsão de 80 milhões de que brasileiros sejam imunizados. Sobre esse assunto, a Priscila Silvério conversou com Helena Sato, coordenadora de imunologia da Secretaria de Saúde de São Paulo, para saber como está a vacinação contra a gripe aqui no estado. Vamos acompanhar. Doutora, essa vacinação é e nós temos a vacinação de Covid-19, que são duas coisas diferentes, as pessoas precisam entender que são duas coisas diferentes. Como funciona o período, né, de aplicação? Existem pessoas que já tomaram a primeira dose, mas aguardam a segunda dose da Covid-19. Podem se imunizar com a vacina da influenza ou ainda não? Explica pra gente. Então vamos lá, vamos organizar o nosso pensamento, né? Porque são muitas informações. Sim. A primeira informação é que quem tomou a vacina contra o Covid, né, contra o coronavírus, e está elencado, né, faz parte daqueles grupos de risco, e já toma a vacina do vírus influenza há tantos anos, mas essa pessoa acabou de tomar a vacina contra o Covid, né, contra o coronavírus, a orientação do Ministério da Saúde é que se aguarde, uma vez recebendo a vacina contra o Covid, que se aguarde um intervalo de 14 dias. Esta é a novidade, diferente de outros anos. Então, repetindo, se aquela pessoa que já tomou a vacina contra o Covid, que neste momento quais são? Alguns profissionais de saúde, a vacina contra o Covid, neste momento, está sendo voltada para as pessoas com 67 anos ou mais. Então, a pessoa que já tomou a vacina contra o Covid, certo? Ela poderá tomar vacina de influenza? Poderá sim, mas o Ministério da Saúde recomenda, neste momento, porque nós estamos falando de uma vacina nova, que é o Covid, que se aguarde um intervalo de 14 dias. A vacina da influenza pode ter alguma influência, né, na questão do coronavírus ou não? Não tem relação alguma? Não. Neste momento não se coloca isso, mas a orientação da literatura internacional e do Ministério não se recomenda fazer simultaneamente, ou seja, não se recomenda aplicar no mesmo dia a vacina contra o coronavírus ou contra o Covid e a vacina de influenza, certo? Então, recomenda-se um intervalo de 14 dias. Mas tem determinados grupos, como a gente já falou, né, que pessoas com mais de 67 anos, que já tomaram a vacina de Covid, aí fica na dúvida. Mas eu já tomei a vacina de Covid. Eu posso tomar de influenza? Pode, né, porque as pessoas com 60 anos ou mais são um grupo muito importante, né, são um dos grupos prioritários importantes para a vacina de influenza. Então, repetindo, eu já tomei a vacina de Covid. Eu posso tomar a vacina de influenza? Não só pode, como deve. Pessoas com 60 anos ou mais, não só pode, como devem, sim, 14 dias tomar vacina de influenza. Mas eu não sei, quando eu posso ir? Eu já posso ir amanhã? Não. Mais uma vez, é importante esclarecermos, né? Nós estamos fazendo agora essa campanha de Covid para as pessoas com 67 anos ou mais. A aplicação da vacina para as pessoas contra o vírus influenza com 60 anos ou mais será início no dia 11 de maio. O que eu queria só esclarecer nessa minha fala, sabemos muito bem, né, que é um momento de trabalhar com duas vacinas, sabemos que não é uma questão fácil, mas todas as recomendações que nós estamos colocando aqui, nós já estão sendo repassadas para os nossos 645 municípios, né, e essa ação de vacinação será feita também
de modo gradativo, de acordo com os grupos prioritários. Doutora Sato, ainda tem algumas pessoas que têm medo, receio da vacina da gripe, né? Falam, eu estava bem, tomei a vacina, fiquei gripado, fiquei resfriado. Eu conversei com um especialista que até falou que antes da vacinação a gente tem que se preparar, dormindo bem, tomando bastante líquido e se alimentando bem. E isso deve acontecer também depois da vacinação. Isso é real? Ajuda mesmo a gente tomar a vacina e ainda ficar bem, ficar forte? Então, vamos lá. Se alimentar bem, ingerir líquidos, isso é uma prática fundamental para qualquer pessoa, né? E é importante a gente lembrar, né? A gente estava comentando esses dias, não é? Que o nosso dia a dia, né, nesse ano, de um ano de pandemia, são dias tão, né, são tão atípicos, né? Estamos vivendo aí numa pandemia, e tem aquela questão, não é? Vou para casa, posso sair de casa, não posso esquecer de botar máscara, ou chegar no local de trabalho, tem que lavar a mão, ou seja, eu só queria estar colocando que as informações, elas têm que ser repetidas várias vezes. Nós faremos aqui a disponibilidade de poder estar voltando no seu programa, para estar reforçando a ação de vacinação, não é? Então, voltando, neste momento, nós estamos iniciando a campanha de vacinação contra o vírus influenza, começou semana passada, dia 12 de abril, se estenderá até o dia 9 de julho, a ação de vacinação também será faseada. Neste momento, neste período de 12 de abril até 10 de maio, a vacina contra o vírus influenza será aplicada para quem? Só para a gente relembrar. Crianças entre 6 meses a menor de 6 anos, grávidas, puérperas, que são aquelas mães que acabaram de ganhar seu filho nos últimos 42 dias, os povos indígenas e os trabalhadores da saúde. Tá bom? Então, neste momento, este é o grupo prioritário. Na sequência, de 11 de maio a 8 de junho, 60 anos ou mais, e os professores. E a partir de 9 de junho a 9 de julho, as comorbidades, as pessoas portadoras de deficiência, né? E cada um destes grupos, em cada um destes períodos, nós iremos divulgar, né? E aí, conto mais uma vez com a ajuda de vocês, para que a gente possa fazer uma divulgação maciça, né, porque é fundamental, mais uma vez colocando, por que é importante tomarmos a vacina contra o vírus influenza? Pois o vírus influenza, uma vez infectando esses grupos prioritários terão sim maior risco de evoluir com complicações, com pneumonia, internação hospitalar, e infelizmente poderemos ter complicações evoluindo até ao óbito. E até falando nisso, o secretário em 2020, né, o ano passado, o ano que a gente enfrentou ali praticamente todo o ano de pandemia, o estado de São Paulo registrou 809 casos de síndrome respiratória aguda grave, né, que então é atribuído ao vírus influenza. E com o número de mortes também de 111 óbitos, assim como a senhora disse, que é tão importante quanto a vacina da Covid, porque infelizmente influenza também mata, né? Isso é fundamental. Então, essa questão é fundamental. Nós estamos em pandemia há um ano, não é? E o que a gente fala, vida que segue, é fundamental, e quero aproveitar essa oportunidade, né, de falarmos aos senhores pais também, a importância de mantermos atualizado o esquema de vacinação dos nossos filhos, não é? Com essa pandemia, nós entendemos sim, falamos tanto a importância de ficarmos em casa, mas também nós já estamos falando, né, divulgando na imprensa, a importância de atualizar o esquema de vacinação dos nossos filhos, não é? Então, várias ações estão sendo realizadas, mas neste momento, o foco, né, neste período de 12 de abril a 10 de maio, nós não estamos chamando esses grupos prioritários para tomarmos a vacina contra o vírus influenza. E nós continuamos falando sobre saúde. E a Priscila Silvério tratou de um assunto muito importante: a síndrome do ovário policístico, uma doença endócrina comum em mulheres em idade reprodutiva. A Priscila conversou no nosso jornal diário aqui da Rede Alesp com Cristina Laguna,
Benite Pinto, presidente da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina. Acompanhe comigo. Conta um pouquinho para a gente da importância de trazer esse tema, né, de falar sobre esse assunto nesse momento em que os olhos estão voltados tanto para a Covid, mas tem outras situações que são tão importantes, né, e que precisam continuar em pauta. A síndrome do ovário policístico é uma disfunção endócrina que é diagnosticada em cerca de 10% das mulheres durante o período reprodutivo. Então, essa prevalência imensa chama a atenção de como é importante que tanto a mulher quanto os médicos tenham um olhar atento para esse diagnóstico, independente de tempos de Covid ou não, mas a gente pode até falar um pouquinho sobre estes nossos novos tempos. Mas é importante que a gente tenha uma visão clara do que é a síndrome de ovário policístico, tanto para não deixar passar um diagnóstico que é necessário, quanto para evitar diagnósticos errados. Quais as consequências, né, dessa síndrome? Tem a questão da gravidez, da gestação, mas pode se levar, por exemplo, para um câncer, evoluir para um câncer ou não? Então, a gente faz o diagnóstico de síndrome de ovário policístico em mulheres que tenham irregularidade menstrual, mais manifestações androgênicas, como a gente chama, então é principalmente aumento de pelo, aumento de acne, e que tenham ovários aumentados de tamanho. Como consequência dessa síndrome, existe sim uma forte associação com infertilidade, como você falou. Então, até 75% das mulheres com diagnóstico de SOP podem ter alguma dificuldade para engravidar, que tem tratamento, e está relacionado também com obesidade, pelo menos 50% a 70% delas podem desenvolver obesidade, com doenças metabólicas, então mais hipertensão, mais diabetes, mais doença cardiovascular e, como você falou, um risco aumentado de câncer de endométrio ao longo da vida. Então, sim, não é uma síndrome só para tratar aumento de pelo e acne, é uma síndrome que a gente tem que olhar por todo esse conjunto de alterações que podem vir acompanhando. A senhora falou até de um diagnóstico precoce. Como é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, a gente tem que estar atento desde a puberdade, né, desde as primeiras manifestações e desde que a menina começa a menstruar, principalmente naquelas que têm o ciclo menstrual longo, ou que até demoram longos períodos para menstruar, naquelas que têm mais pelo, mais acne, e tem algumas coisas que podem chamar atenção. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de baixo peso, uma menina que antes dos 7 anos de idade já começa a manifestar um aumento de pelificação, então são sinais de alerta. Só que também é importante dizer que na adolescência é muito difícil fazer um diagnóstico definitivo. Então, muitas vezes a gente diz que existe uma forte suspeita de ovário policístico, da síndrome, né? Mas a gente vai ter que reavaliar esse diagnóstico à medida que o tempo passa. E, em especial, quando essas meninas chegam por volta dos 18 anos de idade, que é quando o organismo já se apresenta bem maduro. Isso para evitar diagnósticos errados. Tá? Então, tudo isso chama atenção para a síndrome, mas diz também, reavaliem à medida que o tempo passar, para só na idade adulta realmente dizer, o diagnóstico é esse, vamos tratar ao longo da vida. No caso, então, das mulheres acima de 18 anos, os exames anuais também, eles acabam ajudando nesse diagnóstico, né? Há uma indicação para que as mulheres vão, né, a sua consulta com o ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Isso é um aspecto bem interessante, né? O ginecologista é visto como o clínico da mulher, então talvez seja o médico onde a mulher vai com uma frequência maior. Então ele tem que estar atento a esse tipo de alterações e fazer o diagnóstico, orientar, e a cada ano controlar, por exemplo, o peso das mulheres, porque na presença do ovário policístico, como eu já disse, existe uma associação maior com obesidade,
E, então, ao longo destas consultas, até orientações de estilo de vida, de controle de peso, para diminuir os riscos das manifestações graves da síndrome de ovário policístico. Então, sim, o ginecologista tem esse papel em todas as consultas, de orientação e de diagnosticar adequadamente. As brasileiras, elas têm maior risco a essa síndrome? Existem populações que têm um risco menor. Então, por exemplo, nas asiáticas, esse risco parece ser um pouco menor. As brasileiras, talvez até pelas condições nutricionais e porque nós somos uma população que vem engordando, e esse é um problema mundial, sim, a gente tem um diagnóstico um pouco mais prevalente da síndrome de ovário policístico. Então, são populações para as quais a gente tem que olhar com mais cuidado. Existem pesquisas até que falam que as mulheres com esta síndrome correm até mais risco em relação à Covid-19. Isso é real? Há estudos aqui no Brasil que falam sobre isso? No Brasil ainda não, mas no mundo também esses estudos são em pequeno número. Vamos pensar em por que essa associação que os cientistas vêm mostrando atualmente. Uhum. A SOP, né, a síndrome de ovário policístico, se associa com mais obesidade, com mais hipertensão, com mais risco de diabetes. E quando a gente olha para fatores de risco da COVID, esses também são fatores de risco de COVID. Então, existe uma associação, sim, entre as duas doenças. Tem poucos estudos na literatura, mas um deles, que foi um estudo de um número imenso de mulheres no Reino Unido, comparou o risco de COVID em uma população grande de mulheres com SOP, 21 mil mulheres, correlacionando com 78 mil mulheres, em números mais ou menos redondos, assim, sem a síndrome de ovário policístico. E o número de mulheres com COVID no grupo de SOP foi bastante maior do que no outro grupo. Aí perguntaram, bom, mas por que isso? Será que tem um problema com a idade? Vamos controlar pela idade. Será que não é pela obesidade? Controlaram pela obesidade também. E ainda assim, o risco de ter COVID no grupo de SOP foi 28% maior. Então, esses outros fatores de que quem tem a síndrome, né, de ovário policístico tem mais hipertensão, tem mais aumento de androgênios, que são esses hormônios que levam ao aumento de pelo, tem mais essas outras doenças metabólicas, parece estar diretamente correlacionado ao aumento do risco de ter COVID nesse grupo. Então, como que tem que ser a população do médico? Bom, se você tem esse diagnóstico, e em especial nessa associação com essas outras doenças metabólicas que eu citei, cuidado, tem ainda mais cuidados em relação a lavar a mão, usar máscara, ter um distanciamento social, porque é o que a gente tem de positivo hoje em dia para diminuir o risco da Covid. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. Vamos falar sobre a eficiência da vacina Coronavac contra a variante P1 da Covid-19. Um grupo de infectologistas concluiu uma pesquisa de eficiência da Coronavac e constatou que o imunizante é relevante também com relação à variante que se apresenta mais letal no país. Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni conversou com Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz. Desde o início da pandemia, a gente tem conversado que também o vírus vai se apresentando de um novo modo a cada semana e também a comunidade científica e médica vai entendendo melhor como ele age, como está agindo nesse momento então de imunização. Quando o senhor diz dessa pesquisa aqui com os idosos em São Paulo e no estado de São Paulo, é justamente para entender em que momento nós estamos também
também da imunização e o quanto as cepas podem ou não diferenciar o que é preciso fazer nesse momento de imunização? Esse seria o pensamento, doutor? Julie, sim, esse é o pensamento, né? Eu acho que é importante a gente ficar monitorando essa efetividade, a eficácia no mundo real, porque novas variantes podem surgir e a gente tem que entender que a vacina continua funcionando, né? A gente viu em trabalhadores de saúde, a gente vai ver agora em idosos, que a gente sabe que a resposta imune pode ser um pouco menor, a gente vai ter oportunidade de gerar esses dados, inicialmente para a Coronavac, porque mais de 80% da população brasileira e de São Paulo recebeu esse imunizante, e posteriormente para a AstraZeneca também. A AstraZeneca tem um estudo na África do Sul, né, mostrando que ela teve uma queda de efetividade para a variante sul-africana, o que é muito parecida com a nossa variante. Então, por isso que é importante fazer esses estudos, monitorar, a partir do momento que a gente tem uma circulação de uma nova variante que se torna predominante em um estado, em uma cidade. Por falar em variante, né, doutor Júlio, eu li uma entrevista do senhor recente que falava justamente que havia no país 92 variantes da Covid-19, mas que nem todas essas cepas causam efetivamente um impacto epidemiológico. Traduzindo para quem nos assiste agora, porque todo mundo ficou muito preocupado, lógico, com o vírus em si e com a questão das cepas, talvez deixou a população ainda mais preocupada, não é, doutor? Então o senhor pode explicar para a gente? Posso sim, e é bom que a gente explique isso, né? Porque o vírus, na sua história natural, vai sofrer muitas mutações, né? A gente se preocupa muito com as mutações que ocorrem na proteína spike, que é a proteína que justamente faz a ligação com o receptor da célula e é responsável pela internalização do vírus dentro da célula, e a partir desse momento ocorre a replicação, o dano celular. Então a gente fica muito preocupado com essa região específica, né? E a variante P1 tem 2 mutações importantes nessa região. Outras variantes vão surgir. A gente ouviu na semana passada, por exemplo, uma variante de Belo Horizonte, que tem uma mutação, uma só das mutações parecidas com a P1, a gente ouviu um pouco da variante que surgiu em Botucatu, que é muito parecida com a variante sul-africana. Então, assim, vão surgir muitas variantes, porque o vírus, a sua biologia, ele vai sofrer mutações à medida que ele replica. Mas o que o torna uma variante especial ou não é a forma com que ela se torna predominante em uma determinada região. Então, se uma variante, por algum motivo, ela se torna a variante mais comumente isolada, identificada, sequenciada, é porque ela tem características biológicas, tem mutações importantes que favoreceram que ela se tornasse predominante em relação às outras variantes. Então, essas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente, elas são mais transmissíveis, e isso que ocorreu na variante do Reino Unido, na variante da África do Sul e na variante P1 aqui do Brasil. Em 2 meses, ela se torna a variante predominante depois da sua introdução, justamente pelo maior poder de transmissibilidade. Então, se ela transmite mais, ela vai infectar mais pessoas e vai se tornar a variante predominante. Outra questão que a gente também fica bastante preocupado é se a variante se torna mais letal. Por enquanto, apesar da gente entender que essa nova variante se apresenta com a característica de infectar mais jovens, talvez um tempo menor de sintomas de apresentação, a gente ainda não tem dados científicos que comprovem efetivamente que ela é mais letal, mas é importante que esses dados sejam gerados. Ela pode ser mais transmissível e mais letal, mas o impacto em termos de saúde pública vai ser por uma variante mais transmissível, porque o número de casos ele cresce de forma exponencial, assim como a necessidade de leitos hospitalares e de leitos de terapia intensiva. Então, para a gente que é epidemiologista, médico infectologista, quando a gente tem uma variante mais transmissível, a gente fica mais preocupado. E justamente, doutor, diante dessa preocupação do senhor, que com toda certeza é a preocupação da população, de quem nos assiste agora, e por isso é a nossa prestação de serviço aqui na Rede Alesp, quando se fala de transmissibilidade dessas variantes, das novas cepas, o único modo de imunidade hoje é a vacinação, né? E uma imunização coletiva e alta
não é? Qual que é a análise do senhor hoje de vacinação no Brasil? É preciso ainda acelerar essa vacinação no Brasil? Essas novas vacinas que a Anvisa também tem para aprovação e para chegar ao Brasil tem um delay, não é? Da Anvisa aprovar e até chegar aqui e efetivamente ir para o braço da população tem um delay. Qual que é a análise que o senhor faz com relação a isso que o senhor falou, de transmissibilidade e vacinação? Se a gente vacinar o mais rápido possível toda a população, a gente, de alguma forma, tem pessoas imunizadas, isso gera uma pressão maior no que diz respeito à circulação viral, à replicação viral e, portanto, surgimento de novas variantes. Ou seja, quanto maior for a cobertura vacinal, menos variantes irão surgir de interesse epidemiológico, né? E a gente está muito lento nessa vacinação, né? A gente sabe que essa nova variante acomete mais jovens, a gente sabe que a gente está vacinando as pessoas acima de 70 anos e os dados já mostram que houve uma redução da hospitalização nessas pessoas que foram vacinadas, mas aumentou a hospitalização em pessoas abaixo de 60 anos, principalmente abaixo de 40 anos, mas principalmente as pessoas com comorbidade. Houve um aumento de 30% de hospitalizações em pessoas abaixo de 60 anos e com comorbidade. Então, isso é fruto da alta transmissão que o Brasil se encontra e a falta de vacina para imunizar esses grupos mais jovens com comorbidade. É necessário que a gente acelere essa vacinação, é necessário que o governo federal, que é responsável pela compra dessas vacinas, possa ofertar um quantitativo maior, num prazo menor de tempo. Se a gente continuar nesse cenário, talvez a gente consiga ofertar vacina para toda a população brasileira ao final do ano só, né? Então a gente pode viver ainda momentos bastante complicados nos próximos meses, com terceiras ondas, com imposição de medidas restritivas, porque nosso ritmo de vacinação é muito lento. Sem contar, né, doutor, o senhor falou sobre esse crescimento de casos da Covid nas faixas etárias. A gente tem, né, um aumento aí de casos de Covid que dispararam entre os menores de 60 anos. Muitos dizem que também, porque o grupo, né, que está mais economicamente ativo, que precisa sair, ir e vir, além de um grupo que às vezes não tem a consciência e acaba saindo para lugares que não deveria. Na análise do senhor, doutor Júlio, esses casos que dispararam entre menores de 60 anos, eu vou aproveitar minha colinha aqui, entre 20 e 29 anos, mais de 740% desses casos. Entre 30 e 39 anos, mais de 1000%. Qual que é a análise que o senhor faz? A análise, né, que é multifatorial, lógico, mas Sim. A transmissão nessa população sempre foi mais elevada, né? Os resultados de diagnóstico sempre foram maiores nessa população desde o início da pandemia. Ou seja, que as pessoas que vão trabalhar e eventualmente também que participam de mais aglomeração, né? Frequenta bares, restaurantes, participa de festas clandestinas. Então, esses fatores que estão envolvidos numa maior percentual de pessoas de 20 a 59 anos sendo diagnosticadas. Mas a gravidade, as pessoas que necessitam hospitalização era acima de 60 anos. E esse perfil mudou, né? E mudou justamente por conta dessas questões, muito provavelmente relacionado à nova variante, muito relacionado à falta de vacina para essa população específica, principalmente o grupo de comorbidade. Então, lógico, é multifatorial, mas o que mudou nesse período, desde o início da pandemia, não foi a exposição dessa população mais jovem, mas sim uma doença talvez um pouco mais grave, decorrente da P1, e a dificuldade da gente ofertar vacina especialmente para essa população. Proporcionalmente, isso gera um número mais representativo nas internações, quando a gente já imunizou um grande quantitativo de idosos acima de 70 anos. E a gente continua falando sobre vacinação contra a Covid-19. A Júlia Stanzioni entrevistou outro especialista sobre o assunto, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
E vale lembrar que o Brasil é referência em várias vacinas e já erradicou doenças através da vacinação. E esse também foi o tema da entrevista. Acompanhe. Ao longo dos anos, o Brasil conseguiu controlar, erradicar muitas doenças justamente com a vacinação em massa, e vacinar é primordial, não é? Com certeza, né, Julie? Eu acho que o que nos reforça isso e que a gente tem que enaltecer é o valor das vacinas, né? Então, como tu mesma falou, nós temos doenças erradicadas, então a varíola erradicada e doenças eliminadas, né? Então, a poliomielite eliminada no nosso país, o último caso em 1989, a rubéola congênita eliminada, o sarampo esteve eliminado. Lá em 2016 ganhamos o título, infelizmente, pelas baixas coberturas, ele retorna a partir de 2018 e se mantém até hoje. E várias outras doenças controladas, né? Controlado significa que, através da vacinação, nós conseguimos diminuir muito o número de casos. E, em especial, esse público muito vulnerável, que é o público das crianças. Não que a gente tenha vacina só para crianças, temos vacinas para todas as idades. Mas as crianças certamente fazem parte de um público mais vulnerável, mais suscetível, e agora, com as baixas coberturas que pioraram muito com a pandemia, né, esse risco aumenta muito de retorno de doenças que podem ser evitadas. Aproveitando esse gancho, doutor Juarez, né, o sarampo, por exemplo, é um dos males que voltam a assombrar, então, aqui o Brasil com relação à não vacinação, né? O senhor acabou de falar, a cobertura vacinal, principalmente nesse último ano de pandemia, ficou mais baixa. Claro, muita gente ainda preocupado, principalmente o ano passado, em ir e levar os seus filhos, né, para vacinar. Qual o risco efetivo, não só para essas crianças e adolescentes, mas para os adultos também, que deixam de lado a sua carteirinha de vacinação? Primeiro, acho, Julio, até era importante a gente colocar como estava a nossa situação antes da pandemia, né? Então, já era observado uma queda das coberturas vacinais nos últimos 5 anos, a partir de 2015, e em 2019, mesmo com o retorno, por exemplo, do sarampo, a partir de 2018, as coberturas vacinais todas estavam abaixo do que a gente gostaria. Só que a gente achava ruim lá 80, 85, 90, quando a gente queria 95% de cobertura. E quando a gente chega na pandemia, em 2020, essas coberturas caíram. Atualmente a gente tem 65, 70, 75, então coberturas muito baixas. O que significa isso? O risco das doenças, né? Então, risco de retorno, como aconteceu com o sarampo, nós tivemos em 2018 10 mil casos, 2019 20 mil casos e 2020 quase 9 mil casos de sarampo. E continuamos com o sarampo acontecendo no nosso país. Assim como retornou o sarampo, as outras doenças podem voltar. E a causa da não vacinação, que antes era chamada hesitação, né? E um dos motivos era a complacência, que a gente chama, que as pessoas tinham uma falsa segurança de doenças que elas não conheciam, nunca tinham visto, e isso era porque elas são vacinadas, né? Achando que não precisa se vacinar ou vacinar seus filhos. Então, as doenças retornam, elas acometem não só as crianças, mas todas as faixas etárias. Tanto que tivemos que fazer campanha de vacinação para o sarampo, porque o público jovem, em especial adolescente, adulto jovem, foi muito acometido com esses últimos surtos de sarampo que tivemos, né? Então, temos que estimular a vacinação em todas as faixas etárias. Esse estímulo de vacinação, doutor Juarez, talvez ficou mais evidente, mais latente nesses meses de pandemia, essa questão das pessoas que não gostariam de se vacinar contra a Covid-19. É uma questão. O senhor tocou num ponto também que lá atrás, dentre tantos anos, também tinham aquelas pessoas que tinham ou certo receio, ou que não levavam seus filhos para vacinar. A esse momento anterior, com esse momento de não vacinação, de não querer se vacinar contra a Covid, é muito parecido ou são ideias diferentes? São parecidos, com ideias diferentes, mas reflete também, e isso eu não comentei anteriormente, mas reflete muito a desinformação, as fake news e o crescimento dos movimentos anti-vacina, né? Então isso é observado em todo o mundo,
E agora, em especial nesse ano e meio aí, quase de pandemia, que os grupos de fake news e antivacinas tinham migrado mais para a Covid, daí quando começam a aparecer as vacinas Covid, elas voltam a atacar as vacinas, e com informações absolutamente inimagináveis, mas mesmo assim as pessoas acreditam. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou que mais de 1 milhão de pessoas não voltaram para receber a segunda dose da Covid-19. Aproveitando então, doutor Juarez, que nós fizemos esse paralelo aí com a Covid-19, vacinação da Covid-19, entrando justamente nessa questão. Mais de 1 milhão de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, e a gente sabe que só após a segunda dose, tanto da Coronavac quanto da Oxford AstraZeneca, é que as pessoas vão estar ali imunizadas. Isso, a primeira dose leva a uma resposta imune do organismo e a segunda dose vai completar essa proteção. E é um recado muito importante que a gente tem que dar. Nós já temos dados de vida real, inclusive aqui do Brasil, né? Grupos já publicaram de Manaus, grupos aí de São Paulo também já com publicações mostrando a vida real com proteção das vacinas, inclusive para essa variante que é provavelmente a mais prevalente no nosso país, que é a P1, né? Então, nós temos que fazer a segunda dose, o esquema, bem como é preconizado, porque só assim teremos a proteção. Lembrando que são vacinas diferentes, com intervalos diferentes, e essa é outra coisa que nós temos que chamar a atenção das pessoas e dos profissionais de saúde. Quem fez a primeira vacina de um produtor, né? Então, quem fez a vacina Coronavac e Butantan, a segunda dose tem que ser do mesmo produtor. A Coronavac é 2 a 4 semanas, né? Quando é a vacina Oxford AstraZeneca da Fiocruz, são 12 semanas. Se a primeira foi dessa marca, a segunda também tem que ser dessa marca. Então, olhem na carteirinha o que foi anotado para fazer a segunda dose do produto igual à da primeira dose, e é fundamental termos as duas doses para obtenção da melhor resposta protetora possível que essas vacinas oferecem. Fazer a vacina não significa que a gente não tem que continuar se cuidando, então continuar usando máscara, lavagem de mãos, distanciamento social e evitar aglomerações são regras que por muito tempo ainda a gente vai ter que manter para evitar a circulação do vírus e evitar mortes. E justamente sobre essa questão, doutor, é muito importante também essa nossa prestação de serviço, justamente para quem nos assiste. Agora o senhor falou, né, das duas doses, o quanto é essencial, e também que as duas doses sejam, então, do mesmo produtor. As duas doses da Coronavac e as duas doses da AstraZeneca. Mas também nós já ouvimos casos no Brasil de que tivemos pessoas que tomaram a primeira dose de um e a segunda dose de outro. Por curiosidade, uma anula efeito da outra? O que acontece se as pessoas tomam de uma e de outra? Elas podem, depois de um tempo, retornar e tomar a segunda dose correta? Como é que funciona isso, doutor? Essa é uma boa pergunta e nós ainda não temos as respostas, né? Mas o Ministério da Saúde tem uma regra bem clara em relação a esse erro, que a gente chama de erro programático, né? A orientação do Ministério, nesse momento, não é de aplicar uma terceira dose, é só de acompanhar as pessoas em que isso aconteceu. Então, por isso eu acho que tem que chamar atenção, porque tem acontecido com muita frequência. Então, é um erro, né, não só do profissional de saúde que está aplicando, mas a gente gostaria de reforçar que as pessoas prestem atenção também no que está escrito na carteirinha, para ter uma dupla checagem, tanto do profissional de saúde como a pessoa que está recebendo. Então, nós não sabemos qual vai ser a proteção com o intercâmbio de vacinas. O intercâmbio de vacinas daquelas que a gente utiliza no nosso PNI é comum e uma não interfere na outra e uma não vai ocasionar reações mais graves, né, dessas vacinas que a gente já está acostumado a usar. O grande problema é que as vacinas que protegem para a Covid são vacinas novas, então a gente não tem ainda estudos de intercambiabilidade.
Até tem estudos acontecendo e provavelmente com o passar do tempo nós teremos esses resultados. Mas lembrar que são vacinas de plataformas diferentes. Por serem de plataformas diferentes, não tem como a gente dizer se elas vão ter a mesma eficácia e se vão ter a mesma segurança. Então, por enquanto, é isso que eu posso te responder. Então, na nossa opinião, até o ideal seria fazer uma terceira dose, mas não é a posição do Ministério da Saúde nesse momento. Vamos a mais um intervalo e na volta, novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E agora vamos falar sobre os direitos humanos de todos nós, cidadãos brasileiros. E durante o mês de abril foi comemorada uma semana dedicada aos direitos humanos, instituída lá em 1995. E sobre esse assunto, o Jeremias Gomes conversou com o presidente da OAB Divisão São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos. Vamos ver como foi essa entrevista? A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, tem uma comissão de direitos humanos, né? E, eventualmente, tem sido procurada, principalmente nesse momento, porque eu sei que vocês podem fazer, enfim, pareceres, né? Intervenções importantes, além de todos os cursos que a Ordem sempre leciona, né? Como é que tem sido, neste momento de pandemia, a atuação da comissão? Os nossos integrantes da Comissão de Direitos Humanos são pessoas abnegadas e qualificadas que têm executado um trabalho exemplar, não só no momento da pandemia, mas desde o início da nossa gestão, iniciada em janeiro de 2019. Como exemplo, podemos destacar o auxílio que a comissão deu à interlocução da sociedade com as autoridades, notadamente autoridades da segurança pública, envolvendo as grandes passeatas, os grandes movimentos sociais que enfrentamos desde o início de 2019. O início desses movimentos implicou em um confronto quase que físico entre grupos que sustentavam e defendiam determinadas ideologias que às vezes se confrontavam quanto àquilo que acreditavam. E que exigiu também uma intervenção, às vezes muito dura, das autoridades, e toda aquela tensão, evidentemente, foi ajudada a ser diminuída pelo trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, que serviu como vetor de interlocução, sem tomar partido ideológico de quem quer que seja, mas como um vetor de garantia à preservação às manifestações cívicas, as manifestações ideológicas, de maneira ordeira, de maneira a respeitar o direito dos outros e a evitar o confronto físico. Este foi um grande trabalho que permitiu com que aquelas violências que acabavam ocorrendo de parte a parte, os excessos cometidos, fossem sendo afastados através deste diálogo. Como exemplo do momento pandêmico, nós tivemos um trabalho muito importante, que foi de auxílio, notadamente, à população em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, que era a população mais fragilizada, que precisava ter acesso ao auxílio emergencial encaminhado pelo governo federal, e que, para ter acesso a ele, precisava do cumprimento de regras burocráticas, de apresentação de documentos, de acesso a um equipamento eletrônico para poder fazer o seu cadastro e o seu encaminhamento. E foi a Comissão de Direitos Humanos que fez interlocução com a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal, por exemplo, da cidade de São Paulo, para fazer com que a população pudesse fazer a retirada de novos documentos. Houve uma participação ativa nessa parceria da associação, dos cartórios, né, dos notários, a permitir a retirada de segunda vias de documentos, de acesso a equipamentos do poder público para fazer a requisição
E este mapeamento, este auxílio, este trabalho exemplar foi feito pelos nossos integrantes da Comissão de Direitos Humanos, que merecem, sem dúvida alguma, os nossos aplausos e os nossos agradecimentos. São dois exemplos muito claros e objetivos de trabalho executado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, que acabou fazendo com que a população tivesse o reconhecimento dos seus direitos. Muito bem, Jornal da Rede Alesp, conversando com o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, que pessoalmente veio falar para a gente dessa semana tão importante por uma lei promulgada aqui, aliás, promulgada à época pelo governador, mas de origem aqui na Assembleia Legislativa. Estamos comemorando a Semana dos Direitos Humanos. Doutor, quando eu era criança, eu lembro de ver, por exemplo, lá, eu queria saber o que é cidadania, né? E aí o dicionário, isso já faz um tempinho, o dicionário dizia assim, olha, cidadania é a pessoa poder votar e ser votada. Eu falei, mas será que é só isso? Fui pesquisar mais e entendi que a cidadania é o direito e os deveres que a gente tem em relação à educação, à saúde. É um conceito muito mais amplo, né? Nesse sentido, você acha que direitos humanos deveria ser ensinado cada vez mais nas escolas para que a gente possa exercer a nossa cidadania em relação aos direitos humanos? Porque a própria lei trata dessa questão de se tratar desse tema nas escolas, não é, doutor? Você está absolutamente correto, né? Pensamos que o caminho adequado para a conscientização dos nossos direitos e deveres é que nós possamos, desde os primeiros momentos de acesso à educação, compreender as nossas responsabilidades, os nossos direitos. A presença da temática direitos humanos no ambiente das escolas, das universidades, são fundamentais para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais compreensiva quanto à pluralidade dos seus integrantes. Nós precisamos defender que são a heterogeneidade dos grupos sociais que permite com que uma sociedade seja evidentemente forte, que é através do respeito às ideologias diversas, que nós vamos chegar sempre a uma sociedade mais justa, com o respeito ao direito de todos. Então, logo possamos exercitar esta compreensão nos bancos escolares, junto às universidades e todos os espaços educacionais possíveis, nós vamos estar dando ensejo à criação de uma cidadania vigilante e de cidadãos que sejam cônscios e conscientes, portanto, dos seus deveres e obrigações. Nós temos por obrigação respeitar a todos para que possamos ter os nossos direitos respeitados por todos. Qual é essa interlocução que a OAB tem aqui com o Parlamento Paulista? A gente tem diversos deputados que trabalham muito pela questão dos direitos humanos, né? A comissão eventualmente tem esse contato, participa de audiências públicas, de frentes parlamentares. E o que a população pode esperar aí nesse ano de 2021 nesse sentido, né? Tem muitos fatores que muito sensíveis em relação aos direitos humanos que acho que deverão ser tratados nesse ano de 2021. Não há dúvida que sempre procuramos e devemos continuar a fazê-lo, a estabelecer esta interlocução com os poderes constituídos. O exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é um exemplo muito adequado, que mantém, sem dúvida alguma, muitas comissões, dentre elas a Comissão de Direitos Humanos, com a qual conversamos constantemente para o estabelecimento de pautas comuns, de reivindicações coletivas importantes. Assim o fazemos com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com a sociedade civil organizada através das suas respectivas instituições, associações, agremiações profissionais, tudo para que tenhamos uma pauta unida em torno da defesa dos direitos humanos. Muito bem. 2021 é um ano que demanda a atenção de todos nós, porque temos que defender, sem dúvida alguma, uma vacinação universal, gratuita, ampla, para que nós possamos retomar a normalidade.
E continuamos falando sobre direitos, agora direitos trabalhistas em meio à pandemia. No último ano, o sistema home office prevaleceu em diversos setores. Mas como saber nossos direitos e deveres? Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni conversou com o advogado Fábio Makoto Datti, especialista em direito do trabalho e previdenciário. Então vamos saber o que devemos e o que podemos fazer? As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre essa nova modalidade de trabalho, não é? Quais foram, então, as principais mudanças com relação ao trabalho, né? A relação de trabalho, na verdade, nesse momento e nesse período de pandemia? Na verdade, quando iniciou a questão da pandemia, né, uma coisa que já estava entrando em uso bastante normal já por conta até da tecnologia, era a instituição do home office, né? Então, com a questão da pandemia, veio a medida provisória 927, que acabou regulando um pouco mais a questão da instituição do home office, né, adaptando a questão da pandemia, né? A principal mudança que teve através dessa medida provisória foi a própria questão da forma do contrato, né? O contrato de home office, o contrato de teletrabalho, que é mais conhecido pela legislação, ele era, na verdade, antes substituído através de um contrato bilateral. Então, precisava ser acordado entre as duas partes, ou seja, o empregador e o empregado tinham que entrar num acordo e, com isso, com as duas partes em acordo, fazer a transação da modalidade home office. E com a medida prevista 927, essa modalidade acabou sendo modificada, o contrato de trabalho acabou sendo unilateral, ou seja, dependia somente do empregado, do empregador simplesmente falar, olha, você vai ficar em home office. E o que a legislação antigamente falava sobre aviso antecipado, né, de 15 dias, com a medida provisória se constituiu que 48 horas de aviso já era suficiente para ser instituído o home office do trabalhador. Agora, doutor, ainda sobre essa questão do home office, sobre carga horária. A gente sabe, quando está no local de trabalho, você tem o seu ponto, né, de entrada e saída. Algumas empresas adotaram o ponto virtual, não é? Tem um sistema lá que se faz o horário de entrada e saída. Outras empresas não. Como é que se calcula isso? Como é que funciona? Há um acordo de cavalheiros e você tem que cumprir a sua demanda mesmo sem ter um ponto oficializado em casa? Olha, essa questão é bastante polêmica, né? Até por conta da própria reforma trabalhista em 2017, que ela acabou como se tivesse tirado, praticamente, a questão do controle de ponto para quem trabalha à distância, ou seja, teletrabalho, né? Porém, com inúmeras manifestações, até mesmo com a opinião da própria OAB, né? Foi instituído que existe uma vez que controlar a própria jornada de trabalho, né, do empregado, né. Hoje existem sistemas para você fazer o controle da jornada através do logout, né, ou até mesmo de aplicativos da própria empresa que possa fornecer, para que possa instituir horário de início, horário de intervalo da jornada, horário de término, até intervalo para uso de sanitário ou para qualquer outra coisa que seja necessária para o trabalhador, né. Então, inclusive, a MP 917, ela acabou até dando um certo respaldo, né, no que a própria lei dizia, a própria CLT dizia, sobre a questão de não controle do horário, né, por conta da distância. Porém, o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho se manifestou através de uma nota orientativa, a nota orientativa 17, dizendo que deve haver o controle do horário de trabalho, né. Então, não obstante a isso, existe uma maneira de controlar o expediente do trabalhador à distância, né? Inclusive, a própria jurisprudência, o próprio tribunal já tem mitigado esse entendimento e tem já um entendimento bem sedimentado quanto ao assunto. Né? Agora, doutor, uma outra questão, né? Nós estamos falando de home office, mas aos poucos
a população vai se vacinando, aos poucos também há uma tendência de se voltar mais o trabalho dentro dos escritórios de modo presencial do que o home office, mas muitas empresas também já entenderam que esse sistema do home office continua facilitando a vida, não só na pandemia, mas também de produtividade. Para essa volta, que seria talvez uma volta híbrida, vamos dizer assim, é preciso ter um acordo, empresa, empregado? Como é que funciona? É preciso ter algo escrito, assinado pelos funcionários? Como é que funciona na prática isso? Olha, a questão da jornada home office, né, ela foi instituída pela Televisão 927 e da questão da pandemia, né? Mas ela institui que não existe uma necessidade do empregador, do empregado em si, ele concordar com essa situação. Mas é sempre recomendável se fazer um contrato de trabalho, deixar estipulado qual vai ser, né, a modalidade, colocando um prazo de validade nesse contrato, deixar isso bem formalizado, né? Até porque a gente ainda não tem um entendimento de como que vai ficar, ou qual vai ser o entendimento lá para frente, se vai continuar perdurando um contrato tácito, né, nesse sentido. Agora, doutora, outra questão também que ficou muito latente, as pessoas se preocupam, né? A questão da suspensão de contrato de trabalho. O governo permitiu ali durante um período, não é? A previsão era para o retorno a partir do mês de janeiro. Como é que tem sido esse cronograma? Tem funcionado? Não? Cada caso é um caso? Então, essa questão também, ela está sendo bastante focada nesse momento, até porque a medida provisória 936, ela foi até transformada em uma lei ordinária de 2014, né? E ela instituiu a suspensão do contrato de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho ou parcial do contrato de trabalho, né? E essa lei, ela perdurou aí até dia 31 de dezembro de 2020. A partir de janeiro, os empregados que estão em contrato suspenso ou com contrato parcialmente suspenso, eles tiveram que retornar ao trabalho, ou seja, o empregador não tinha mais, não haveria mais o pessoal do Ministério do Trabalho, da Economia, de fornecer o subsídio do benefício ao trabalhador. Então, automaticamente, esses contratos que estavam suspeitos foram baixados e voltaram à atividade normal. Só que acontece o seguinte, a pandemia ainda não acabou. Isso trouxe um grande problema para os trabalhadores e para os empresários, né? Porque o comércio não retomou, houve aí uma segunda onda que veio, né, na partir de março, ela veio com muita força aí, e o comércio novamente fechou. Então, existe uma pressão bastante grande aí por parte dos empresários, do setor da economia, para que se retorne aí a questão do novo auxílio, né? O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Agora, doutor, uma outra questão, são várias questões que as pessoas, e a gente vai tentar elucidar aqui com o senhor, justamente sobre as demandas judiciais nesse período, principalmente com relação a direitos trabalhistas. Nos últimos meses, o senhor, que é especialista da área, tivemos um aumento dessas demandas judiciais? E se sim, quais foram os principais pedidos, então, desses trabalhadores? Hoje, o ponto principal que estava aqui, para falar sobre o que foi atingido realmente pela pandemia, é a questão realmente do contrato de trabalho que retornou, né, ao vigor, ou seja, foi baixado da condição de suspenso, e os empregadores, quando tiveram como se fechar novamente, não tiveram condições de realocar os trabalhadores ou de continuar pagando o salário dos trabalhadores e os direitos, né? Então, a grande questão hoje é que os trabalhadores estão sem receber nenhum salário e nenhum tipo de auxílio, né, de benefício por parte do governo. Então, o que está acontecendo? Os trabalhadores estão sem salário, né? E muitas vezes os empregadores não conseguem fazer o recolhimento da questão da contribuição social, do FGTS,
E aí o que tem aumentado bastante a demanda é a questão das ações de rescisão direta do contrato de trabalho, por conta justamente da falta de pagamento dos direitos trabalhistas. Agora, uma outra questão, ainda sobre a questão de contratos suspensos, porque acaba chegando perguntas, não é, doutor? Se o funcionário teve o seu contrato suspenso, ele tem algum tipo de instabilidade no retorno das funções? Como funciona? Essa questão do contrato mais suspenso foi um benefício que foi dado pelo governo para preservar o próprio prólogo da lei, lá fala que é para preservação do emprego, né, e a manutenção da economia, né. Então, o que houve? O governo deu essa oportunidade de suspender o contrato de trabalho, recebendo, através do Programa Social, né, a parte do salário do trabalhador, mas, em contrapartida, o empregador não poderia demitir esse funcionário pelo tempo que o contrato for suspenso. Né. Então, por exemplo, se o contrato for suspenso por 3 meses, ao retornar ao trabalho normal, ele tem o direito de ficar mais 3 meses estável, né, só podendo ser demitido a pedido do trabalhador ou por justa causa. Quem não... No caso aí, desculpa, deixa eu só continuar. Sim. Se o empregador decidir demitir o funcionário sem justa causa, o empregado vai ter direito aí a uma indenização pelo restante do contrato que estava estável. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito importante. Vamos falar sobre doação de sangue. Nesse momento crítico de pandemia de Covid-19, ainda mais crítica é a situação dos bancos de sangue em todo o estado. Os estoques estão baixos. É preciso que se faça a doação de qualquer tipo sanguíneo. A Júlia Stanzioni conversou sobre esse assunto com a médica Aline Miranda, do Banco de Sangue de São Paulo. Vamos acompanhar essa entrevista. Qual é a situação dos estoques de banco de sangue, como eu disse, né, nesse último período, com esse agravamento da pandemia? Os estoques, eles estão bem baixos, a maior parte dos bancos de sangue estão trabalhando no limite de estoque mínimo, então a gente está conseguindo atender os pacientes que precisam, mas com bastante esforço, né, com bastante dificuldade, visto que teve uma diminuição grande da quantidade de doadores e os pacientes continuam precisando da mesma forma. Então, os estoques estão bem baixos. Justamente, a senhora tocou num ponto, né? Não só as pessoas ficam com receio, né, de irem doar pelo local, por receio de acabar adquirindo a Covid-19, mas, nesse momento do agravamento, muitos que estão internados também necessitam desse estoque, desse sangue, né? Acabou que estamos num momento crítico também para os bancos de sangue, é isso? É exatamente isso. Os bancos de sangue têm realmente trabalhado no limite da quantidade suficiente de sangue para fazer os atendimentos necessários. Porque os pacientes que já antes precisavam de transfusão continuam precisando, e os pacientes com Covid, os que estão mais graves em UTI, também têm precisado de transfusão de sangue. Então, o consumo até aumentou, enquanto que o número de doações caiu por causa dessa preocupação das pessoas de se locomoverem até o banco de sangue, de fazer sua doação, entendendo que isso pode ser uma situação de risco, quando na verdade é de extrema importância, né? Então, todos os bancos de sangue estão preparados para receber os doadores e não há risco nesse processo. Muito importante essa sua fala, doutora, porque nós ouvimos também outros representantes de banco de sangue dizendo: olha, todos os bancos de sangue seguem os protocolos de saúde, distanciamento social, álcool em gel, os leitos ali para doação também são colocados mais espaçados, então é uma doação não só pelo nome, é um ato de amor também doar sangue, não é, doutora?
Sim, exatamente. Cada doação pode salvar até 4 vidas, né? Pode ajudar até 4 pessoas. Então, considerando que a gente está nesse momento de pandemia, em que a gente começa a pensar mais nas outras pessoas também, né? Uma ajuda muito importante é realmente a doação de sangue. E é exatamente isso que você falou. Todos os protocolos de segurança para os doadores, eles são seguidos. Então, não há nenhum risco em realizar a doação. Aproveitando, então, essa nossa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, passando informações importantes para quem nos assiste agora, doutora. Quem pode fazer doação de sangue nesse momento? Como regra geral, qualquer pessoa saudável, entre 16 anos e 69 anos, ele pode doar sangue. Em relação à idade, quando o doador tem entre 16 e 18 anos, é necessário autorização de um dos pais ou responsável legal, e entre 60 e 69 anos, a pessoa precisa já ter doado alguma vez na vida, então não pode ser a primeira doação da vida nessa idade. Existem algumas outras regras específicas que é necessário que a pessoa entre em contato previamente com o banco de sangue. Então, se a pessoa tiver alguma doença, se tomar algum medicamento, fez alguma cirurgia ou procedimento dentário, ou exame, alguma coisa assim, é importante entrar em contato com o banco de sangue previamente para perguntar qual é o tempo entre a realização do procedimento ou a utilização do medicamento e a possibilidade de doar, porque são bastante regras, então é importante que a pessoa entre em contato antes. Em relação ao Covid, especificamente, qualquer pessoa que já tenha mais de 30 dias depois de ter tido Covid, ela pode voltar a doar sangue. Agora, doutora, justamente a senhora falou, né, sobre esse momento de quem já teve a Covid, né, precisa então aí de um tempo maior, por isso que a senhora falou, é importante ligar para esses postos de doação para entender corretamente como funciona. Mas, até para que as pessoas entendam aqui com a gente, qual que é o tempo? Uma pessoa teve a doença, teve a Covid, se recuperou. Qual seria o tempo mínimo para essa pessoa doar? No mínimo 30 dias. A legislação permite a doação a partir de 14 dias, mas a maior parte dos bancos de sangue tem usado esse período de 30 dias, porque entre 14 e 30 dias o doador teria que fazer uma doação em uma sala separada, ter todo o atendimento separado. Então, para garantir a segurança até dos outros doadores, a maior parte dos bancos de sangue adotou essa prática de 30 dias. Então, a partir do momento que a pessoa não tem sintomas mais da Covid, 30 dias depois, ela pode procurar qualquer banco de sangue para realizar a sua doação normalmente. Uma outra questão também que chama atenção é que quando a gente ouve alguém que trabalha num banco de sangue, fala sobre alguns tipos de sangue que costumam ficar mais em falta, não é? Então, para quem nos assiste agora, doutora, por que isso acontece e quais são esses tipos sanguíneos, né, que faltam com maior frequência? Nesse momento, a gente está em falta de todos os tipos sanguíneos, né? Então, qualquer pessoa de qualquer tipo sanguíneo é muito bem-vinda no banco de sangue, mas, em geral, as pessoas que têm tipo sanguíneo com RH negativo, então, O negativo, A negativo, geralmente a gente tem mais dificuldade de conseguir esse tipo de doadores, em especial os O negativo, porque numa situação de emergência, como um acidente, uma transfusão de muita emergência, é o tipo que a gente utiliza de imediato, então acaba gastando mais bolsas O negativo do que o número de pessoas que realmente recebem e são do tipo O negativo. Mas como eu disse anteriormente, a gente está com necessidade de todos os tipos sanguíneos, qualquer tipo sanguíneo é muito bem-vindo para a doação. Trazendo, então, essa realidade da doação de sangue aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos alguns projetos, né, em andamento e também leis que buscam, então, esse incentivo à doação de sangue. Vou falar 2 deles. Temos o PL 1154 de 2019, que obriga as concessionárias dos sistemas de transportes públicos a promoverem, então, campanhas permanentes para esse estímulo à doação. E também tem a Lei 16.389 de 2017, que institui o mês Junho Vermelho, justamente dedicado a essa campanha. Dentro dessa questão, né, nós estamos dentro de uma casa legislativa que também pensa sobre esse assunto.
A análise da senhora, a campanha só no mês de junho, por exemplo, ela ajuda, incentiva ou é algo que precisa ser dito todos os dias, como a gente está falando aqui? Claro que as campanhas sempre ajudam, né? Então, fazer as campanhas faz as pessoas relembrarem dessa questão, porque enquanto a gente não precisa, um familiar não precisa de uma transfusão de sangue, a gente vai se esquecendo no dia a dia de realizar a doação. Então, a cada momento que há essa lembrança, então é uma reportagem na televisão, é um panfleto, alguma coisa no transporte, é claro que sempre ajuda. A qualquer momento, né? Então, se puder ser feito no mês de julho, excelente, mas a melhor situação é que houvesse esse estímulo frequente, relembrando as pessoas a respeito da necessidade da doação de sangue rotineira, né? Que as pessoas se tornem doadores rotineiros, doem sangue várias vezes ao longo da vida. Isso me remete a uma outra questão, essa é uma questão de cidadania também, né? Tudo bem que nós temos um limite de idade, a partir de uma idade, para poder fazer a doação, mas uma educação sobre o assunto, né? Discutir também com as crianças e adolescentes, para que eles saibam que a partir daquela determinada idade, eles podem fazer o bem também para outras pessoas. Sim, é de extrema importância que a gente ensine as crianças e os jovens que a doação de sangue é uma coisa essencial, né, que faz bem para quem está recebendo e também faz bem para quem está doando, né, os doadores, em especial os doadores de repetição, que doam muitas vezes, sempre colocam essa situação, que eles se sentem muito bem, saber que estão ajudando alguém, né, então é um ato realmente de cidadania, de amor ao próximo, a gente nunca sabe no futuro se nós mesmos ou algum familiar nosso pode precisar dessa transfusão. Então, criar nos jovens essa cultura de doação e de ajuda ao próximo é realmente uma coisa que a gente sabe que funciona, né? Diversos países que apostaram nesse tipo de estratégia alguns anos atrás, hoje tem uma quantidade de doadores regulares maiores do que nós, né? Hoje o banco de sangue funciona, né, diariamente das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso fazer o agendamento prévio, ainda mais porque estamos nesse momento da pandemia, como funciona no caso específico aí do Banco de Sangue aqui de São Paulo? Isso, o Banco de Sangue de São Paulo está trabalhando todos os dias de domingo a domingo, nos sábados, domingos e feriado das 8 às 16 horas e nos demais dias, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17. Não é necessário fazer agendamento, a gente tem um espaço amplo para receber os doadores e realizar todo esse distanciamento, todos os cuidados. Sempre aos finais de semana e feriados, a gente costuma receber mais doadores, então, para quem tem disponibilidade de ir realizar a doação durante a semana, que faça isso, né, que vá durante a semana, mas se não for possível, compareça aos finais de semana ou feriados e a gente vai tomar todos os cuidados, todas as medidas serão tomadas para as regras de segurança serem mantidas. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.